Você já se sentiu incompreendido em um relacionamento? Como se seus sentimentos fossem minimizados ou desvalorizados? Isso acontece com mais frequência do que imaginamos e o impacto é profundo. Muitas vezes, a falta de empatia e de reconhecimento emocional cria um vazio que enfraquece os laços mais importantes. Quando nossos sentimentos não são acolhidos, surgem dúvidas sobre nossa própria percepção e, mais importante, sobre o nosso lugar naquela relação. O que deveria ser um espaço de apoio e entendimento, muitas vezes se torna um campo minado de inseguranças e incertezas. Neste vídeo, vamos explorar como a desvalorização dos sentimentos pode afetar a autoestima e até mesmo destruir o relacionamento ao longo do tempo. Mas, mais do que isso, vamos entender a verdadeira base de um vínculo saudável: o respeito pela subjetividade do outro. Ao longo do vídeo, você vai aprender como construir uma conexão verdadeira, onde o que você sente realmente importa e pode ser acolhido com respeito. Acompanhe cada detalhe, porque a compreensão desse processo pode transformar a qualidade das suas relações. Entender como lidar com as emoções, tanto as suas quanto as do outro, é essencial para criar um relacionamento forte, duradouro e, acima de tudo, saudável. Não perca essa oportunidade de refletir sobre algo fundamental para a sua vida emocional. A verdade das emoções. A jornada interior da subjetividade. A essência do ser humano reside em sua complexidade emocional. Somos seres profundamente afetados por aquilo que sentimos, por essas ondas internas que nos moldam e nos movem. Cada emoção carrega consigo uma verdade íntima, única e de difícil tradução. As emoções não são meros reflexos de estímulos externos, mas sim manifestações internas, construídas por nossa própria história, percepções e vulnerabilidades. No entanto, o que muitas vezes nos escapa é que esses sentimentos, embora intransigentes em sua natureza, não devem ser senhores de nossas ações ou da nossa razão. O grande desafio que enfrentamos, segundo os ensinamentos estoicos, é equilibrar a intensidade dessas emoções com a clareza da razão, permitindo que nossos sentimentos nos guiem, mas não nos dominem. Quando somos confrontados com a dor de um sentimento desconsiderado, de uma emoção ignorada, somos chamados a refletir sobre a profundidade dessa experiência. A dor do desrespeito, por exemplo, nasce de uma desvalorização da nossa subjetividade. Nossos sentimentos são ignorados, minimizados, e isso nos coloca diante de uma grande dúvida. Será que o que eu sinto é realmente válido? O estoicismo nos ensina que, independentemente do que o mundo ao redor faz, a nossa experiência interna deve ser validada por nós mesmos. Se nossos sentimentos não encontram espaço de acolhimento nem dentro da própria relação, como podemos então estabelecer um vínculo genuíno com o outro? A verdadeira harmonia entre duas pessoas não reside em concordar sobre tudo ou ter as mesmas percepções, mas sim em reconhecer que, apesar das diferenças, cada um carrega uma visão única da realidade e dos sentimentos. Esse desafio interno de sermos ouvidos, de sermos compreendidos, nos leva a questionar algo ainda mais profundo. Onde encontramos nossa verdade se ela não é reconhecida pelo outro? A dúvida que surge quando nossos sentimentos são invalidados é a dúvida sobre nossa própria existência dentro daquele espaço compartilhado. Em uma relação, quando não somos aceitos por quem somos, com nossas inseguranças, medos e alegrias, a relação perde a essência. A dúvida que paira sobre nossa autenticidade e sobre a legitimidade dos nossos sentimentos é, na verdade, um reflexo de uma fragilidade maior, a falta de um espaço seguro onde nossa subjetividade é valorizada. No entanto, a filosofia nos desafia a entender que, mesmo diante dessa dor, o poder de nossa mente e razão podem nos guiar para a paz. Se nossos sentimentos são desconsiderados, podemos ainda escolher como reagir. O verdadeiro valor de uma relação está na capacidade de perceber e respeitar a subjetividade do outro. Não se trata de anular as diferenças ou de buscar uma uniformidade superficial, mas de compreender que a beleza das relações está na multiplicidade de experiências e no respeito mútuo. Ao validarmos a experiência emocional do outro, não apenas fortalecemos o vínculo,
mas também nos aprofundamos na verdadeira arte da convivência humana, onde a diferença se torna uma ponte e não um abismo. A invalidação emocional, o desrespeito ao ser. A verdadeira natureza de um relacionamento se revela na maneira como lidamos com a vulnerabilidade do outro. Quando alguém nos confia seus sentimentos, não devemos apenas ouvir as palavras, mas entender a profundidade da experiência emocional que elas carregam. A invalidação emocional, ou seja, o ato de desconsiderar ou desvalorizar o que o outro sente, vai além de um simples desentendimento. É uma forma profunda de desrespeito. A filosofia estoica nos ensina que o respeito pela dignidade do outro é um princípio inegociável, pois somos todos parte de um todo maior e, portanto, nossas interações devem sempre ser pautadas pela empatia e compreensão. Quando uma pessoa expressa uma dor ou um desconforto, o que se espera não é a aprovação ou rejeição imediata do sentimento, mas o reconhecimento de sua validade. No entanto, ao invalidar o sentimento do outro, somos confrontados com uma verdade amarga. Não estamos apenas ignorando sua emoção, mas negando sua experiência humana. A mãe estoica, que observa seus filhos com olhos atentos, sabe que a dor do outro, mesmo que não a compreenda totalmente, deve ser respeitada. A visão estoica nos mostra que não precisamos entender a dor do outro em sua totalidade para acolhê-la. Devemos, ao invés disso, reconhecer sua legitimidade e, ao fazer isso, ajudamos o outro a se sentir visto, aceito e respeitado. Esse tipo de desrespeito emocional destrói mais do que relações, destrói a confiança e o senso de pertencimento. Quando nossas emoções são invalidadas, sentimos como se nossas próprias verdades fossem desconsideradas, como se nossa existência fosse invisível ao outro. A dúvida que nos consome, então, não é apenas sobre a legitimidade de nossos sentimentos, mas sobre nossa posição dentro da relação. A dúvida se expande para uma incerteza maior. Se eu não sou reconhecido em minha essência, qual é o meu valor? O estoicismo nos ensina que o valor do ser humano não está na validação externa, mas em sua capacidade de compreender, em sua autonomia interna. No entanto, é inegável que a relação com os outros é um reflexo de como nos vemos, e quando somos constantemente desvalorizados, a relação perde sua substância. No entanto, a verdadeira sabedoria não é apenas identificar a invalidação, mas também saber como lidar com ela. O estoico, ao perceber que foi desconsiderado, não cede à raiva ou ao desespero. Ao invés disso, ele escolhe a reflexão e a razão. O que é mais importante é como respondemos a essa falta de respeito. É aqui que reside a nossa verdadeira liberdade. Podemos escolher não permitir que a invalidação do outro defina nosso valor, e ao fazer isso, estamos fortalecendo nossa alma e preservando a harmonia interior. Um relacionamento saudável não é aquele onde não há falhas, mas onde ambos os lados reconhecem e respeitam a humanidade do outro, mesmo nos momentos de falha. A construção mútua, o caminho da sabedoria compartilhada. No âmago de toda relação genuína reside a capacidade de construir algo maior do que a soma das partes. O estoicismo nos ensina que a vida não é sobre a busca solitária por nossa verdade, mas sobre a sabedoria coletiva que surge da convivência com os outros. No contexto dos relacionamentos, essa sabedoria compartilhada é construída através do entendimento e do respeito mútuo. Quando dois seres humanos se comprometem em uma relação, não se trata apenas de concordar, mas de caminhar juntos em direção àquilo que é mais profundo e mais verdadeiro para ambos. Em vez de impor nossas próprias ideias e sentimentos, devemos estar dispostos a ouvir e, sobretudo, a aprender com o outro. A verdadeira harmonia entre duas almas não vem da uniformidade, mas da aceitação das diferenças e, mais ainda, da capacidade de integrar essas diferenças em uma construção comum. O desafio central dos relacionamentos humanos não é a simples aceitação das divergências, mas a busca por uma solução conjunta que faça sentido para ambos. Quando duas pessoas se comprometem a compreender uma a outra, elas começam a construir não apenas um vínculo, mas uma verdadeira alquimia emocional, onde os sentimentos de cada um são respeitados e moldados para criar algo mais forte e mais resiliente.
A grandeza de um relacionamento está em reconhecer que, embora nossos mundos internos sejam diferentes, é possível encontrar um terreno comum onde ambos possam se sentir seguros e valorizados. O estoico, ao se deparar com um conflito, não busca a vitória sobre o outro, mas a resolução que, mesmo que desafiante, seja mutuamente benéfica. É nesse espaço de construção mútua que reside a verdadeira força de um relacionamento. Não se trata de ceder em tudo ou se submeter às vontades do outro, mas de encontrar um meio termo onde ambos possam expressar suas individualidades e, ao mesmo tempo, trabalhar em conjunto por algo maior. O vínculo que nasce dessa construção compartilhada é mais duradouro e resiliente, porque se baseia não em uma concessão superficial, mas em uma transformação profunda e conjunta. Quando duas pessoas conseguem comunicar suas necessidades e respeitar as do outro, elas não estão apenas mantendo a relação, mas cultivando um jardim emocional que, com o tempo, dará frutos que sustentam o amor e a confiança. Em última análise, a verdadeira sabedoria de um relacionamento não reside em alcançar um estado de perfeição ou de conformidade, mas em ser capaz de navegar pelas águas turbulentas da diferença com coragem e respeito. O estoico sabe que cada relação tem seus desafios, mas é através dessas dificuldades que se molda o caráter de cada um. Não é o conflito que enfraquece a relação, mas a falta de disposição para crescer juntos. É nesse crescimento mútuo, nessa construção diária de respeito e compreensão, que encontramos o valor profundo de estarmos unidos. E assim, cada pequeno passo nessa jornada de construção conjunta nos aproxima mais da verdadeira sabedoria e harmonia que tanto buscamos. A liberdade do ser, o valor da autenticidade no relacionamento. O maior desafio em qualquer relação genuína é a preservação da autenticidade do ser. Muitas vezes, no calor da convivência, há a tentação de moldar nossa identidade para corresponder às expectativas do outro, ou até mesmo às normas sociais que cercam os relacionamentos. No entanto, a verdadeira liberdade do ser, como nos ensina o estoicismo, está em ser fiel a si mesmo, em todas as circunstâncias. Em um relacionamento saudável, não podemos perder nossa essência para agradar o outro, pois isso não só nos enfraquece, mas compromete a autenticidade do vínculo. A verdadeira profundidade de uma relação se constrói quando ambas as partes têm a liberdade de ser quem são, sem medo de represálias ou julgamentos. Se somos compelidos a esconder nossas fragilidades, inseguranças e sonhos mais íntimos, o relacionamento se torna uma prisão, e não uma fonte de crescimento. A liberdade de ser quem realmente somos, com todas as nossas falhas e virtudes, é um direito fundamental. E, no entanto, é um direito que muitos sacrificam em nome de uma falsa paz ou da conformidade com o outro. O estoicismo nos ensina que a verdadeira paz vem da aceitação de nós mesmos, sem máscaras ou disfarces, e que a harmonia em uma relação nasce quando ambos os parceiros são livres para ser autênticos. O relacionamento se torna, então, um espaço sagrado, onde ambos podem se expressar sem medo de serem mal interpretados ou desvalorizados. A verdadeira profundidade de uma relação se constrói quando ambas as partes têm a liberdade de ser quem são, sem medo de represálias ou julgamentos. A confiança que é construída sobre essa liberdade de ser, a confiança que permite a ambos os parceiros expressarem suas dúvidas, inseguranças e até mesmo os sentimentos mais difíceis de entender, é a base sólida sobre a qual se edifica uma relação duradoura. Somente quando somos verdadeiramente livres para ser quem somos, é que podemos compreender o outro em sua totalidade e, assim, criar uma relação baseada na verdade e no respeito mútuo. Portanto, a questão não é apenas sobre o que sentimos ou como sentimos, mas sobre o quanto somos capazes de reconhecer a importância de sermos verdadeiros dentro de qualquer vínculo. Em um relacionamento saudável, a busca pela autenticidade não é um ato de egoísmo, mas de respeito. Respeito pela nossa própria existência e pela do outro. Como seres humanos, não somos perfeitos, mas somos dignos de ser ouvidos, de sermos compreendidos e, acima de tudo, de sermos amados exatamente como somos. A sabedoria estoica, ao nos ensinar a viver em harmonia com o que é, também nos desafia a viver em harmonia com nós mesmos,
para que possamos verdadeiramente viver em harmonia com o outro. A liberdade do ser, em última análise, é o que nos permite não apenas existir, mas florescer em qualquer relação que decidamos cultivar. Obrigado por assistirem até aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem também pode se beneficiar dessas reflexões. Quanto mais pessoas pensarem sobre isso, melhor. E não perca o vídeo que vai aparecer na tela, ele complementa perfeitamente o que falamos aqui. Até logo!